Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Araújo e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, e o vídeo de hoje vai ser um vlogzão pra vocês dos meus dias de produção. Hoje eu estou gravando a introdução na sexta-feira, mas eu comecei a gravar na quarta. Então tem conteúdo de quarta e quinta pra vocês. Eu tenho que aprender a gravar a introdução do vídeo no dia que eu começar a fazer o vídeo, porque tá difícil, viu, gente? Ficou escuro aqui que meu bonitinho entrou bem na frente da janela. Aí alterou tudo aqui. Agora ficou normal de novo. Mas enfim, gente, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra toda vez que eu postar um vídeo novo vocês receberem, tá? E... Ah, gente, um adendo. Mamãe. Lembra em um vídeo que eu falei pra vocês que eu ia colocar aqui a grade? Ó, consegui colocar essa gradezinha e o tulizinho, por causa de mosquito, que aqui era tudo aberto, né? Então, como trabalha com comida, tem que tomar muito cuidado. A gente já colocou, isso já tem um tempinho, gente. Já tem, acho que mais de 10 dias que a gente colocou isso. E eu não mostrei pra vocês ainda, né? Mas enfim, gente, eu vou mostrar pra vocês que eu também comecei uma reeducação alimentar, né? Eu entrei num desafio aí de 30 dias de um nutricionista, porque assim, gente, eu estava precisando muito. Eu preciso perder 40 quilos. Óbvio que em 30 dias isso não vai acontecer, né? Mas é mais ali para me dar uma motivada a mais, né? E também ter um nutricionista, certo? Legal, indicando o que a gente precisa fazer. Eu acompanhava ele muito no TikTok. Ele não é o único nutricionista que eu acompanho, tem muitos outros, mas é o Vitor Abrão, tá? Se você busca, assim, se alimentar um pouco melhor, ter um nutricionista ali te orientando, mesmo que não seja pagando só pelos vídeos, gente, só pelos vídeos dele no TikTok, Instagram, enfim, você consegue se basear muito bem, né? O conteúdo dele, assim, é maravilhoso. E me ajuda muito até antes de eu entrar nesse desafio dele. Eu paguei R$ 97 só, gente, né? Pra ter esse acompanhamento com ele e a equipe dele, e com o aplicativo, com um monte de coisas. Comecei segunda-feira, né? Hoje é sexta, então já tem uma semana que eu tô nessa. Então tem uma semana que eu não como fritura, tem uma semana que eu não como purê instantâneo, que eu sou apaixonada, vocês sabem. Então já tem uma semana assim que já mudei bastante, né? Então, como vocês perceberam, gente, o vídeo de hoje não vai ser focado muito em iFood, essas coisas, vai ser mais assim, conversa. Muito take, né? E narração, que é o meu estilo de vídeo aqui, gente, não tem jeito. Às vezes eu tento mudar e gravar assim, falando pra vocês, mas... Ah, quem sabe um dia ou outro sai vídeo assim, mas é muito mais take e narração, né? Então, acho que é só isso que eu queria dar uma dentro pra vocês no começo, né? Ah, gente, e também falar pra vocês que eu reformulei completamente o meu cardápio no iFood, tá? Mudei tudo. Mais pra frente do vídeo eu vou conversar com vocês sobre, né? E mostrar também os recálculos que eu tive que fazer, né? De como vai ser. Mas enfim, gente, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Vamos começar logo, que já deu 3 minutos só de introdução de vídeo hoje. Então, gente, como eu disse, eu comecei a gravar pra vocês na quarta-feira. E esse take que eu gravei foi logo na hora que eu cheguei do açougue. As promoções aqui são dias de quarta-feira, que sai a R$ 20 o quilo do frango. E eu já aproveitei também pra comprar algumas misturinhas pra semana. Que eu tô mostrando aí, a carne moída, eu comprei 700 gramas de patinha e 300 de músculo pra poder fazer o blend do hambúrguer. E comprei, gente, pra poder fazer bife, o lagarto. O colchão mole não estava em um preço muito bom. E o açougueiro me indicou fazer o lagarto. Eu expliquei pra ele que eu trabalhava, que era pra vender, né? E ele falou que dava muito bom. Então é a primeira vez que eu tava usando um lagarto. É óbvio que o lagarto eu costumava fazer ele de panela, sabe? Aquela carne meio que assada, cozida na panela de pressão, molho madeira. Que fica assim maravilhoso. Então eu sei que é uma carne muito boa. Então eu arrisquei, né, comprar ele no bife. E vocês viram aí que tava R$ 46 o quilo dele, que é o mesmo preço do quilo do colchão mole que eu uso para poder fazer os empanados e o bife grelhado para me vender. Então, a primeira coisa que eu fiz, gente, foi colocar aí bastante peito de frango para poder cozinhar, para mim poder fazer minhas coisas também, minhas receitinhas.
para reeducação alimentar. Diz aqui, se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês algumas, né? Porque eu acabei esquecendo, gente, de mostrar para vocês, mas eu fiz coxinha fit, eu fiz o frango cremoso para poder rechear pão, rechear as coisas, e algumas outras coisas também que agora eu não estou lembrando, mas enfim. Eu já coloquei uma boa quantidade ali para poder cozinhar. E também já joguei o estrogonofe para poder fazer. Aí, dessa vez, gente, eu comprei 20 quilos de frango, de peito de frango. Aí o rapaz do açougue falou, não, eu corto pra você, não tem problema. Aí eu pedi pra ele cortar 15 quilos em filé e 5 quilos de estrogonofe. O que pra mim, gente, é um adianto muito grande, porque imagina, cortar 20 quilos de frango em casa é muita coisa. Tanto é que a gente ficou 1 hora lá no açougue esperando ele fazer o serviço dele. Mas ele falou, vocês estão com pressa? Eu falei, moço, não tem nem como a gente ter pressa, né? Aí eu fui, só pedi pra ele poder fazer. Ele cortou pra mim, cortou muito bem. Eu amei o jeito que ele cortou. Muito legal, né? Que aqui eu já comentei com vocês que a gente já teve problema com chegar no açougue, pedir essa quantidade de frango e os caras fazer cara feia, soltar piada. Então eu já fui assim meia desconfiada, né? Pedi pra ele, mas ele foi super de boa comigo, né, enfim. Mas aí, vocês estão vendo, né, eu já vou temperando logo o meu estrogonofe. Eu uso a base, bastante tempero, gente, com a comida bem temperadinha. Coloquei alho, sal, páprica defumada, limão pepper, pouquinho de alecrim e também coloquei tomilho. Que, gente, fica muito gostoso, fica muito saboroso. E eu vou só no olhômetro ali, gente. Eu já tenho o costume de fazer muita quantidade de frango, né? No começo eu tinha muito medo, eu tinha medo de errar, de salgar ou ficar sem sal. Mas hoje, graças a Deus, a gente com o tempo já domina, né? Então, eu não passo nem quantidade pra vocês, né? Mas enfim. E gente, a colher que eu estou mexendo no arroz é outra, tá? É porque o vídeo tá acelerado, mas dava pra ver que ela estava ali. Eu peguei uma limpa pra poder mexer no arroz e não foi a mesma que eu estava mexendo no frango, né? Pelo amor de Deus. Eu sei que é meio chato eu ter que ficar falando isso no vídeo, mas infelizmente aqui na internet a gente tem que ficar falando as coisas óbvias, né? Mas enfim, depois de temperar, eu deixo ali tampado para esse frango do estrogonofe poder cozinhar tudo tranquilo, certinho. Eu não frito ele, eu deixo ele cozinhar, tá? Porque assim, quando eu congelo, ele não fica ressecado na hora de eu refazer quando chega o pedido. E já foi separar também os frangos que vão ser empanados e o que vai ser só filé de frango grelhado. Então por isso que vocês viram colocando uma quantidade no pote de vidro e essa bem maior nessa assadeira, gente. Essa assadeira é gigante. Se eu não me engano, ela tem uns 55 centímetros de diâmetro. Eu acho que é isso, gente. Mas enfim, eu fui temperando aí, colocando quase todos os mesmos temperos do estrogonofe. Não, aliás, os mesmos temperos que eu coloquei no estrogonofe eu repeti aqui no filé de frango, tá? Só que na hora que eu fui mexer, eu reparei que ele tinha alguns pedaços ainda congelados e a minha mão, tipo assim, queima muito, né, de ficar mexendo. Então eu deixei ele ali de lado um pouquinho pra terminar de descongelar e fui temperar o que eu tinha separado pra ser só o filé de frango. Repeti os mesmos temperos também, gente. Os meus temperos pro frango sempre vão ser os mesmos, independente do tipo de preparo. E o da carne é diferente, porque aí eu não coloco limão pepper nem alecrim, porque eu acho que não combina muito, né? Mas enfim, aí coloquei o alho também. Nos empanados eu não coloco alho. Eu não gosto muito de colocar, mas já pro estrogonofe e o grelhado eu coloco porque fica assim muito gostoso. Fica muito saboroso, né? E a mesma coisa, gente, mexer muito bem pra todo o tempero pegar em todos os filés de frango e o tempo inteiro lavando a mão ali na pia também, né? E aí eu já aproveitei que tinha 2 bocas livres ali e já fui colocando as frigideiras pra começar a grelhar esses filés de frango. Eu já congelo ele completamente grelhado, eu só não deixo ele dourar, né? Eu deixo ele cozinhar praticamente igual o estrogonofe, né? Pra aí sim dourar na hora que chega o pedido, a gente dá super certo. O frango fica super suculento. A única coisa é que quando chega você tem que descongelar ele fechadinho. Ou se não fechar, colocar um pouquinho de água, só um pouquinho mesmo, na frigideira para ele continuar úmido, porque senão ele vai acabar ressecando, né? Então é só tomar esses cuidados na hora que chega ali o pedido, que dá super certo já congelar ele totalmente pronto também. E também já aproveitei para temperar a metade das sobrecoxas que eu comprei para poder assar, né? Porque esse horário que eu cheguei, gente, já era
11h15. Nesse dia eu abri a loja um pouquinho atrasada, né? Porque eu abro às 11, mas não tenho o que fazer. Aí eu já aproveitei para poder já assar para 1h da tarde a gente conseguir almoçar. Esse horário eu já estava com fome, mas não dava para parar para comer, gente. Eu precisava adiantar tudo isso e também preparar o almoço dos meus pequenos até meio-dia, que é o horário que eles chegam, né? O meu pequeno só come cuscuz com linguiça, então dele é muito rápido para fazer. Eu acabo nem mostrando aqui para vocês. E geralmente a minha mãe também faz para ele. Ela pegou pra ela fazer o almoço dele. E da minha pequena eu faço, aí eu faço o estrogonofe. Nesse dia ela comeu filé de frango grelhado, porque já estava ali bastante pronto, né? Então ela comeu filé de frango grelhado. E mostrando pra vocês com o estado que eu deixo o estrogonofe, gente. Eu deixo ele soltar muita água. Eu vejo se ele realmente cozinhou, se ele está 100% cozido. Eu desligo e deixo ele esfriar dentro dessa água que ele solta, gente. Que assim também é um jeito de manter o frango bem suculento. E quando ele esfriar bastante, chega quase em temperatura ambiente, aí sim eu separo eles, né? Que aí geralmente é função do meu marido. Ensacar eles e porcionar pra gente poder levar a congelar. E aí, gente, claro que nesse horário aí, vocês estão vendo ali os pratinhos dos meus pequenos, eles já tinham chegado. Então já passava de meio-dia e pouquinho, já acho que perto de 1h, que foi o horário que eu terminei. Então esse filé de frango ele ficou esperando dentro da geladeira, terminando de descongelar ele lá dentro. Eu resolvi separar 3 saquinhos, com ele só temperado assim, pra poder levar a congelar. Porque o meu freezer estava completamente vazio, eu não tinha mais nenhum saquinho de frango. Não, aliás, eu tinha só um saquinho de frango já pronto. E como tem mudado muito a minha loja, e eu, como eu disse, eu mudei muito o cardápio, eu não sei se a parmegiana vai continuar sendo a coisa que mais vai vender. Eu acho que sim, mas eu resolvi deixar assim preparado, gente, porque se termina o filé de frango grelhado ou o estrogonofe, eu consigo usar ele ao invés de deixar todo ele empanado e ter que comprar novamente, né? Então eu achei melhor, a gente resolveu comprar 20 quilos de filé de frango essa semana, também para deixar um estoque. A gente não sabe como é que vai ficar a loja daqui em diante, então a gente resolveu fazer isso, dar uma última chance, gente, realmente, porque tá difícil a situação. Então, se essa loja não melhorar, eu não sei o que a gente vai fazer, mas enfim. Isso é papo pra mais pra frente, gente. Se não der certo, lógico que eu vou vir, vou conversar com vocês, vou falar. Mas a gente tá rezando pra dar de novo, porque a gente não quer desistir pela segunda vez, gente. Mas enfim, vocês viram que eu fiz ali a melequinha, né, com a farinha de trigo, pra poder jogar num frango. E depois eu vou vir empanando com a farinha panko e a farofa, que eu acho que é o melhor empanado do mundo, gente. É a farofa da Yoki junto com a farinha panko, que fica bom demais. Então eu já fui empanando todos de uma vez. Alguns vídeos atrás vocês viram que eu tava empanando e já fritando, tipo, quase ao mesmo tempo ali já na pia. Mas aí, gente, eu tava ficando tão mais cansada do que isso. E fazer assim é tão mais rápido, porque eu não preciso ficar parando, lavando a mão o tempo inteiro pra ficar mexendo no frango. Então eu já empano tudo de uma vez e depois frito tudo de uma vez, que é a parte mais demorada, né? E, gente, eu vou contar pra vocês. Dia de quarta-feira, principalmente se eu vou junto com meu marido, é o dia que eu mais canso. É o dia que mais me suga, assim. Então, eu ainda não tinha conseguido almoçar nesse horário, gente. Eu acho que nesse dia, na quarta-feira, eu vim almoçar, era mais de 3 da tarde. E também, gente, eu só almocei, sentei no sofá pra descansar um pouquinho e capotei. Meu marido veio me acordar às 7h da noite, pra vocês terem noção. Então, por isso que na própria quarta-feira eu não consegui fazer minha produção completa. Por isso que eu tive que filmar na quarta e na quinta pra vocês, né? Mas pra vocês terem noção de como que é cansativo. Mas eu fazer isso, gente, me adianta tanto no resto da semana que eu não posso nem ficar reclamando. Porque quando chega pedido, é só ir lá e fritar. Não precisa ficar empanando, temperando, não precisa ficar fazendo nada. E sai muito mais rápido os pedidos, né? E vocês sabem que eu amo fazer a minha produção de frango já quase assim nos últimos dias do óleo, porque aí eu já termino de usar ele, descarto e troco. E esse óleo, gente, era o óleo de... Meu Deus, não é de algodão, é o de algodão. É o de algodão. E ele já é naturalmente mais escurinho, né? Então, ali ele tinha 3 dias que eu tava usando ele. E nesse dia aí, acabou. Aí, quando eu terminei o frango, aí eu já troquei.
E ele é do mesmo jeito, gente. Eu frito ele, deixo ele 100% pronto para consumo, né? Eu só não deixo ele dourar tanto. Quando ele começa a dourar, fica com essa cor bonita, eu já tiro. Porque aí eu levo a congelar e quando chega pedido, eu finalizo ele na fritadeira mesmo. Eu deixo ele descongelado na fritadeira e reavivo esse empanado também, gente. E fica super crocante e dá super certo eu trabalhar desse jeito. Fica muito bom. O frango fica suculento, não fica oleoso por ser frito 2 vezes, tá? Vocês podem testar aí na casa de vocês, fazer isso. Não fica oleoso, fica suculento e fica super crocante. Enquanto o frango vai fritando, o filé de frango eu já tinha finalizado, né? Ele já tinha esfriado um pouquinho, então já fui organizar ele ali na assadeira, em camadas para poder levar a congelar. E depois de fritar todo o filé de frango, né? Eu já deixei ele assim na assadeira também em camadas. Aí o óleo já tinha baixado, já tinha queimado. Eu descarto e levei tudo pro freezer. E pra vocês verem como meu freezer estava bem vazio, gente. Eu tava só com esse saquinho aí do frango, como eu falei. O que eu tinha era mussarela e a banana empanada. E esse restinho de batata frita, só tinha isso no freezer. Não tinha feijão, não tinha molho, não tinha nada, meu povo. Né? Tava bem complicada a situação. Mas enfim, terminei a quarta-feira aí. Ah, não, aliás, aí sim eu fui fazer meu almoço, gente. Por isso que eu fui almoçar 3 horas da tarde. Eu fui fazer um purê pra mim poder comer com o frango assado, né? A sobrecoxa que eu tinha assado. Mas, gente, ó, pra mim é tão sofrido. Eu sei que é gostoso, eu sei que é muito saudável. Mas não se compara com o purê instantâneo que eu uso, gente. Nossa, eu sou viciada nesse purê. Né? Mas enfim, eu coloquei um pouquinho de manteiga ali na frigideira. E fui colocando as batatas ali em cima, né? E já amassando pra poder esquentar, porque eu já tinha cozinhado ela. Já tava 2 dias já na minha geladeira. Então nesse dia eu resolvi fazer o purê pra mim poder comer. E fui colocando o leite. Só o leite pra poder amolecer. E fui colocando um pouquinho mais de sal, né? Eu fui vendo se tava esquentando. E pra dar uma ajudada no sabor, gente, eu coloquei 1 colher de mussarela. Ela tá dentro do cardápio, né? Eu posso usar até 40 gramas de mussarela, então é liberado. Então eu já aproveitei pra colocar no purê pra dar uma ajuda ali no sabor e na textura, fica mais gostoso. Então ali eu coloquei um pouquinho pra poder montar o meu prato, deixar uma comida também saborosa. Porque, gente, pra mim esse negócio de regime não funciona. Assim, não... Porque eu sei que eu não vou sustentar por muito tempo, né? Então comer assim... E eu amo comer um prato só de purê com a mistura, então eu fiz fazer com purê verdadeiro, né? Finalizei ali com um pouquinho de salsinha desidratada e coloquei a minha sobrecoxa, que bate ali uns 150, 120, uns 150 gramas, que é o que eu tenho que comer. E esse foi meu almoço, gente, e me sustentou o dia inteiro, porque como eu disse pra vocês, eu sentei e dormi. E aí, na parte da noite, meu marido, que depois que eu acordei e eu voltei pra terra, eu fui preparar os hambúrgueres, né, gente? Como eu disse, eu comprei 700 gramas de patinho e 300 gramas de músculo. Eu não comprei só o patinho, eu já tinha feito uma vez, porque eu não gostei muito, porque ele fica muito seco. Então, 300 gramas de uma carne mais gordurosa deixou ele, assim, perfeito esse hambúrguer. E tempero ele com tempero natural também, gente. E não é sem muita frescura, que é só alho, páprica e cebola. E fica... Cebola não, sal, que fica muito bom. Fica delicioso. E também aproveitei para colocar um pouquinho de molho inglês e shoyu e só, gente. Fica divino, fica demais. Esse daqui você pode usar para fazer recheio. Eu porcionei para fazer hambúrgueres de 100 gramas. Mas eu posso descongelar e fazer um arroz com ele. Eu posso comer ele só como lanche, que foi nesse dia que eu fiz o jantar pra gente. Foi um hambúrguer com pão. E não é pão integral, pão de sal mesmo, normal. É liberado comer também. E porque, gente, eu preciso perder 40 quilos. Só de eu ter tirado fritura, ter tirado doce, porque eu sou viciada em doce. E eu precisava comer todo dia. Depois do almoço e depois do jantar. Não importa o que seja, uma colher de doce de leite, um chocolate, qualquer coisa, mas eu precisava comer. Então, só de eu já tirar disso, já me ajuda muito, né? Então, nessa primeira fase, é um pouco mais flexível, porque eu preciso perder muito. Então, poucas mudanças que eu faça já me ajuda muito.
what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. E depois de terminar tudo, gente, aí sim eu peguei pra poder preparar, né? E eu usei azeite, um pouco de azeite, pra poder fazer. A minha filha ia jantar o frango, mas ela quis hambúrguer, então por isso que aquela hora eu tinha separado 2 só. Mas aí, como ela queria, eu fiz 3. E nessa outra frigideira eu vou fazer a minha cebola caramelizada com ao molho shoyu, porque, gente, é delicioso. O hambúrguer fica muito bom. Então eu corto ela bem fininha, deixo ela fritar ali um pouquinho, né? E tempero ela com sal e páprica. E depois que ela frita um pouquinho, aí sim que eu molho jogo o shoyu. E aí eu já fui preparando também a salada pra poder colocar no lanche. Porque, gente, o lanche é liberado sim, você sabendo fazer. Eu não tô usando fontes de gordura. Eu não tô usando bacon. Eu não tô usando 1 quilo de maionese pra fazer esse lanche. Eu tô usando coisas naturais, uma carne magra. Por mais que eu tenha colocado uma carne um pouco mais gorda, mas a proporção dá muito certo. Então, tipo, vamos supor, nesse hambúrguer de 100 gramas, 80 gramas é de carne magra. Então, os outros 20 só entra para agregar sabor. Fui já temperando ali também o alface e o tomate com sal e vinagre, porque tem que dar sabor também na salada, né, meu povo? E a cebola, eu fui deixando caramelizando. E, como eu disse, uma colher de queijo ali que é liberado, neste momento é liberado 40 gramas de queijo para mim poder comer, né? Então eu deixo cozinhar muito bem essa cebola, porque a cebola para mim tem que estar derretendo. Não gosto de cebola crua, mas assim é muito bom. E pra gente finalizar muito bem este lancho, eu quebrei 3 ovos, um pra cada, né? Só que aí eles resolveram se juntar tudo ali, então aí eu quebrei as gemas, mexi um pouquinho pra todo o ovo ficar com gema e clara, todo mundo não ter briga, né? E é óbvio que minha filha não come cebola, a fresquinha, então eu coloquei só no hambúrguer meu e do meu marido. E só deixei o ovo fritar pra poder montar e a gente poder jantar em paz.
Montei o lanche do meu marido, depois fui montar da minha filha, da minha marida, eu ia falar. E eu coloquei ketchup. E, gente, na dieta, o ketchup é um dos molhos que é liberado, tá? Ao invés da maionese, você pode usar ketchup e mostarda. Maionese é muito calórica, porque é a base de óleo. E o ketchup é tomate, praticamente. Então, você pode usar, tá, gente? E aí, finalizei meu dia na quarta-feira. E agora sim, começando na quinta, começando lavando o fogão. E agora vocês estão ouvindo o gritinho do meu filho, porque ele tá aqui em casa agora, ele tava na avó, por isso que o começo do vídeo tava no silêncio. Mas agora vai ser com o grito dele no final, porque senão vocês vão ficar sem vídeo amanhã, né? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild.
E aí, gente, na quinta-feira, ontem, né, aí sim, eu peguei pra poder fazer o lagarto. Eu ainda estava meio desconfiada de fazer ele empanadinho, mas, gente, o cara cortou muito fininho e passou na máquina lá pra poder bater, e ficou muito bom, tá? Eu nem cortei no meio, os bifes estão enormes, mas eles estão apenas com 170 gramas, o bife mais pesado. Então, tava batendo no que eu usava 150, então 20 gramas a mais, e como eu reformulei todo o cardápio, tá perfeito. E como eu disse, né, temperei ele com tempero baiano, sal e páprica defumada, mexi muito bem pra poder pegar o tempero em todos os pedaços de carne. E só falando aqui pra vocês, gente, na quarta-feira eu tive pedido na loja, mas foi apenas 3 pedidos, e foi enquanto eu tava fazendo a produção também, né, então vocês imaginam, eu tenho que ficar parando pra fazer, mas na quarta-feira também acho que eu não tive pedido nem na parte da noite, né, e na quinta-feira eu nem lembro mais, gente. Mas enfim, como eu ia reformular meu cardápio e eu ia fazer a precificação nova, porque a minha precificação do empanado era com ovo, eu pesei ali a farinha de trigo, né, pra poder fazer. E a água, gente, a gente não precifica ali na hora, tá? Ela não entra nessa parte, então é meio irrelevante o quanto que a gente vai usar de água, porque ela, no cardápio ali, na precificação do seu prato, você não precifica a água, tá? Ela é precificada de um jeito diferente, mas não ali no momento. Então eu fiz a melequinha ali também, joguei em cima do lagarto e tinha esquecido que eu tinha que pesar os bifes pra poder saber quanto de empanada eu estava usando nele. Então eu lavei o prato, cacei um bife ali, tirei o creminho pra ir poder pesando. E eu fiz a média, gente. Pesei 4 bifes e eles variavam entre 140 e 170. Então, a gente fecha em 170 gramas, sempre no mais alto. Tá? E é só misturar tudo muito bem pra poder pegar o creminho em todos os bifes, porque se não tiver um empanado, não pega, tá? Ele, diferente do frango, que se tiver esse creminho não pega, a carne não pega de jeito nenhum, porque ela é bem mais seca. E gente, enquanto eu tô fazendo isso, a minha fritadeira já estava ligada, já para ir esquentando o óleo, para quando eu terminar, já começar a fritar também e ser bem mais rápido de eu trabalhar, né? Então ali limpei, lavei, e ao tempo inteiro lavando tudo, eu já fui para poder empanar e coloquei a balança ali para saber quanto de empanado vai nos bifes, né? Aí eu pego a média, como os bifes estão com um peso muito parecido, o peso do empanado também vai ser praticamente o mesmo. Então, empanei, pra vocês verem, gente, como estava gigante, cobriu o pedaço da fritadeira inteira. Eu botei o primeiro assim, sozinho, pra fritar, pra me ver como é que ele ia reagir. Então, eu vi que ele encolheu por causa daquela gordurinha do meio. Então, aí eu já fui cortando, né, gente, pra ele encolher bem menos. Porque o bife encolhe por causa dessa gordurinha que ele tem ali, né? Então, a gente cortando, conseguindo cortar, ele vai encolher bem menos e vai ficar um bifão bem bonitão, né? Porque, gente, olha, tá passando do prato. Depois de empanado, fica muito grande o bife. Mas quando frita, acaba encolhendo um pouquinho, né? Mas, enfim, gente, eu fui empanando tudo, fritando tudo pra deixar tudo prontinho e perfeitinho pra quando chegar o pedido ser muito rápido e fácil de eu trabalhar. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home.
E, gente, uma coisa que eu precifiquei não por peso, mas sim por quantidade, foi a berinjela. Então, dessa vez, como eu já estava ali na pegada de ficar pesando os bifes, eu resolvi pesar a berinjela para mim poder precificar ela pelo peso também, gente. Mas mesmo assim, eu também fui contando pela quantidade, porque nas marmitas, tanto na marmita e na porção, eu uso 5 rodelas de berinjela. Então, eu queria saber quanto que dava no peso e quanto que dava o peso do empanado dela também. Então, por isso que eu pesei aí, tudo certinho. Mas ela tanto faz, gente. Você consegue precificar ela tanto pela quantidade de marmita que ela te rende, quanto pelo peso, né? Que ela é um pouco diferente dos frangos, que ele realmente, gente, o frango e a carne tem que ser pelo peso pra gente ter um padrão ali bonitinho, né? E assim eu fui seguindo, gente. Eu sei que no começo, quando a gente começa a vender a marmita, a gente não faz assim. Eu não fazia assim, né? Eu precificar, 1 quilo de marmita, de frango, dá pra mim fazer 5 marmitas. Então eu vou precificar assim. Eu precificava muita coisa errada, né? Mas isso antes, gente, antes de eu saber como é que fica. E aí a gente vai aprendendo, a gente vai consumindo. Se a gente realmente quer trabalhar com isso, a gente precisa se dedicar, estudar tudo certinho. Fiz curso da Karen, vocês sabem, eu conheci a Karen lá em 2021, 2022, então eu sou aluna dela, não só inscrita, mas também eu sou aluna de alguns outros chefes, de muitas confeiteiras, então com muita bagagem a gente vai aprendendo, né, a precificar e a trabalhar certinho. Então é o que eu digo pra vocês, gente, se vocês estão começando hoje ou querem começar, estuda um pouquinho antes, para vocês já começarem assim um pouquinho do jeito certo, para vocês não terem prejuízo. Tem muita coisa de graça hoje no YouTube, no TikTok, no Instagram, em qualquer lugar. Não é como antes que a gente precisa ficar pagando, né? Aí vocês viram, né, que eu cortei a berinjela e temperei. Ela também tempera igual a carne, que é com a páprica, sal e tempero baiano. E lembrei que o meu freezer estava bem amarrotado, então eu não ia conseguir colocar ela ali para poder congelar do jeito certo. Então eu fui lá, tirei, já ensaquei tudo certinho, e também para poder liberar, né, as assadeiras para mim poder congelar ela também. Aí eu já fiz tudo certinho, gente. Já que tava ali, eu já tirei logo os dois. O que eu fiz errado, porque era pra eu não ter feito antes de cortar a berinjela, porque vocês sabem que ela escurece e perde água. Mas como eu fui bem rápida pra fazer isso, graças a Deus não deu tempo, né? Nem soltou muita água, nem escureceu. Então eu já fui ensacando tudo certinho. E só depois, gente, porque eu estava com pressa, aí sim eu etiquetei eles todos certinho, tá? Porque é outra coisa. Tudo que você for fazer e for congelar, etiqueta, gente. Não é só porque fazer tudo certinho e você não etiquetar, porque você pode se perder. Ainda mais que eu tinha uma produção antes dessa. Então tem que etiquetar todos os saquinhos bonitinhos pra gente saber que dia que foi feito cada coisa, tá? Enfim, aí depois eu já aproveitei também essa assadeira e lavei ela pra poder empanar as berinjelas, né? Então eu lavei a outra também já pra poder congelar, já lavei tudo, gente. Aqui eu vou fazendo, já vou lavando. E mesmo assim, quando chega de noite, a pia chega cheia, que meu marido fala, você não lava louça, porque quem lava louça aqui é ele, né? Mas eu já passei o dia lavando louça também, né? Ai, gente, eu tô divagando muito nesse vídeo, né? Falando demais. Mas enfim, eu já fui fazendo aí a melequinha também pra poder jogar nessas berinjelas, porque, ai, gente, cansei também de ficar mergulhando uma por uma na melequinha, depois passando na farinha. Depois que eu vi que realmente dá certo fazer ela assim e jogar tudo de uma vez, você só precisa mexer muito bem pra ter certeza que todas vão ser envolvidas com a melequinha. Dá super certo. E eu jogo um pouquinho de alecrim aí nela, que dá um sabor bem gostoso ali no empanado da berinjela. Também fica bem legal.
E aí sim, gente, depois que eu empanei toda a berinjela, eu peguei os bifes pra poder arrumar e levar a congelar também, porque aí já deu tempo deles esfriarem e não acabar soltando água, né, antes de congelar, porque eles ficam bem envolvidos assim no plástico. Então precisa estar um pouquinho mais frio, pelo menos em temperatura ambiente. E ficou assim, gente, fritinho, o meu empanado ficou delicioso e esse bife me surpreendeu, gente. Ele é bem mais rosinha, né, do que um contra, um colchão mole. E eu provei, gente, e eu amei. Gente, eu vou trabalhar só com bife de lagarto. Conta aqui pra mim se vocês já trabalhavam antes. Porque eu nunca tinha nem pensado nisso. Porque a lagarta é uma carne dura. Mas ela assim, cortada fininha e batida, ele ficou tão macio, derreteu na boca. Ai, gente, eu provei. Me encheu a boca d'água. Mas não comi. Deixei pra minha filha almoçar esse, né? Eu fiz a parmegiana pra ela poder almoçar. E não eu, porque eu não podia comer fritura, né? Lembra? Faz tempo que já tem uma semana que eu não como parmegiana. Gente, eu vou mostrar pra vocês só como que ficou o meu recálculo, né? A minha ficha técnica que eu fiz aqui. Dos meus pratos de novo. Vocês viram aí que eu pesei a carne, pesei a quantidade de farinha pro empanado, pesei tudo. E eu vou mostrar pra vocês aqui no caderno, gente. Porque, gente, não adianta. Eu tenho a ficha técnica da Karen. E eu acho que de mais outro chefe. Ah, e das meninas da parte de confeitaria, da época que eu tava trabalhando com bolo. Então, eu tenho ficha técnica da Karen. A da Doce Academy. E da outra mocinha, gente, eu esqueci o nome dela. Mas essas duas são na parte de doce, de bolo. Mas tem a ficha técnica no computador, a planilha, tudo certinho. E eu não me dou, gente. Eu me dou na caneta e na folha aqui. Então eu vou mostrar pra vocês que ficou tudo no caderno. E eu vou resolver mostrar pra vocês também, pra vocês terem uma base. Até pra vocês conseguirem precificar o prato de vocês aí também, tá? Eu tenho um vídeo aqui só sobre isso, ensinando 100% disso, mas como tá muito solto, tem gente que ainda não viu, então eu vou mostrar aqui pra vocês por cima só também, tá, gente? Não vou dar muita ênfase, porque já tem um vídeo explicando como é que se faz. Então, gente, a primeira parte que a gente faz é precificar somente a proteína. Precificar não, calcular, pra ver quanto que vai sair. Então, vamos supor aqui, o estrogonofe de frango. O quanto eu uso na minha marmita é 120 gramas, gente. Eu arrisquei porque antes eu usava 100 gramas, mas eu aumentei para 120. O molho de tomate, o creme de leite e o requeijão que eu uso. Essa é a minha base de receita do estrogonofe, tá? Então aqui, quanto que é... Se você quiser usar ele como base, né, no molho de saquinho, para você saber o preço, tá? Porque aqui o meu molho caseiro dá 4,5 litros, R$33, tá? Eu gasto no molho. E eu tenho a ficha técnica só no molho mais aqui pra frente, ó. Só no molho de tomate. Tá vendo, ó? A ficha técnica só dele. Então, como é caseiro, eu tenho que fazer a minha ficha técnica do molho de tomate pra poder aplicar na parmegiana, no estrogonofe, enfim. E o creme de leite e o requeijão. Então, aqui é os preços deles fechados, né? Aqui é a caixinha, o requeijão. E eu tenho que descobrir quanto que sai em cada marmita. Vamos supor, aqui o requeijão eu uso 20 gramas no estrogonofe, então sai a 65 centavos. Aqui o creme de leite eu uso 50 gramas e sai 75 centavos. Aqui eu uso 100 gramas de molho de tomate, que é uma concha, que sai a 74 centavos. E o filé de frango é R$3, 120 gramas, tá? Então, o meu custo do meu estrogonofe, só o estrogonofe, é de R$5,14, tá? E aqui tem o filé de frango, que aí é o filé de frango e os temperos, tá? Aumenta 10 centavos, gente, mas 10 centavos lá no final do mês dá R$100, tá? Então, tem que precificar. O filé de frango empanado. E aqui é onde eu uso o meu empanado, é farofa e panko. Então, dá 50 gramas, como eu pesei, né? Então, eu descobri que dá 50 gramas, então eu coloquei 25 de panko e 25 de farofa. Que me dá o custo de R$38. E em cada bife ou frango, ela me sai por R$1. E aqui a farinha de trigo, né? Que é 150 gramas, que é a melequinha. A água, a gente não coloca, porque a água você não precifica aqui, tá? Então, na sua receita, se vai água, você não vai precificar.
Então, é 150 gramas, que sai a 75 centavos, esse 150. E a cada frango sai a 10 centavos. Então, é 4,10 só meu frango empanado. E assim vai, gente. Aqui na frente eu fiz a calabresa, o omelete, a minha parmegiana de frango, ó. Tá vendo, ó? Então, em primeiro lugar, eu coloco o preço do quilo da coisa. E depois, o quanto eu uso nela na marmita. E aí eu descubro o valor, tá? Isso aqui, gente, todos esses cálculos é regrinha de 3, tá? Você vai pegar 120 gramas, multiplicar por R$20 e dividir por 1.000, que é 1 quilo, né? 1 quilo é 1.000. Aonde você vai chegar no valor específico, tá? Então, aqui minha parmegiana de carne. O estrogonofe de carne eu não vendo, não me dei, então eu nem refiz o recálculo dele. Mas tem aqui meu bife empanado, o arroz e o feijão, que sai 60 centavos por marmita, ó. 180 gramas sai 61 centavos de arroz e 64 centavos de feijão, tá? Que é 140 gramas, 180 gramas. Ontem eu marquei, pesei tudo certinho, a marmita nova. Aqui o purê, gente, quanto que sai o purê. Vocês comentaram muito no último vídeo sobre o purê, então no próximo vídeo de vendas eu já vou abrir explicando como é que faz o purê e tudo, mas tem aqui, ó, o rendimento dele, tudo certinho, tá? Ele tá aqui, ele já aumentou, eu não reprecifiquei ele, mas ele aumentou pra R$42, ele não tá mais 38, então eu sei que ele teve um aumento, ele não sai mais 92 centavos, ele já sai 1,5, 1 e alguma coisinha. Tá, mas como tá dentro ali de menos de R$2, que é a banana que saiu muito caro, então eu conto os meus... precifico minhas marmitas a partir do acompanhamento mais caro, que eu deixo o cliente escolher, né? Então o acompanhamento mais caro é R$2, que é a minha banana empanada. A dose aqui da banana tá R$11, né? Então é a mesma coisa, farinha panko, farofa. Calculo tudo certinho e ela sai a R$2, gente. Sai bem carinha a banana, né? Mas enfim. A berinjela, aqui é a mesma coisa, ela sai a R$4,81. E aqui ela, como acompanhamento, ela sai a 57 centavos. Porque eu tenho tanto a berinjela parmegiana e a pessoa pode escolher a berinjela empanada como acompanhamento, né? Então ela sai bem baratinha. A couve refogada também, ó. Aqui tava mais cara, a gente não pegou no preço bom, ela sai a R$1,48. Então, aqui eu meio que ignorei, porque eu sei que vai dar na minha precificação final, né? Então, depois de precificar, você descobrir o preço de cada proteína, você vai vir montando a marmita. Então, aqui é a parmegiana de frango, o arroz, o feijão, a banana e o purê, que são meus acompanhamentos mais caros. Eu coloquei a gramagem de quanto que vai cada uma. Saiu a R$11,35. Então, pra mim, montar uma parmegiana de frango, uma marmita, sai a R$11, tá? Aqui, a berinjela sai a R$9,78. A de carne sai R$16,26. E o estrogonofe, R$9,47, tá? E aqui eu também coloquei, ó, o peso de quanto que vai cada acompanhamento. A palha 30 gramas, a farofa 60 e a couve 50. Era 40, aumentei para 50, tá? Então, depois de descobrir o preço total da minha marmita, aí sim, agora a gente vai descobrir por quanto que eu vou vender ela. Então, eu venho aqui com o preço total do que ela me custou, mais o meu custo fixo e variável e mais a minha hora de trabalho. Eu coloquei aqui, gente, 15 minutos, porque é o tempo que eu levo, geralmente, para poder despachar uma marmita daqui. É o tempo que chega o pedido e eu entrego pro motoboy, geralmente é 15 minutos. Tem dias que é bem menos, tem dia que é mais, mas eu gosto de ficar aqui, ó, nos 15 minutos, e aqui vai entrar a água, o gás, a luz, internet, tudo seu serviço. E a sua hora de trabalho, que é o seu salário no final do mês. Então, eu tenho que somar R$1,95, que é o meu custo fixo variável, por 15 minutos. E a minha hora de trabalho, 15 minutos, custa R$2,40. Somando esses dois, eu vou acrescentar 30% de taxa, que aí entra as taxas do iFood, que é 27%. E eu coloco 3% a mais, porque é as taxas que eles inventam até o último segundo, né? Depois de somar os 30%,
ele foi para R$20,41. Aí eu vou somar o quanto que eu quero de lucro. Aqui eu coloco 50%. Aí você que sabe, se você quer 50%, 100%, vai de você, tá? Então, com o meu lucro em cima, vai para R$30,61. E agora eu vou somar as embalagens, né, que é a marmita nova, que eu vou vender, ela me sai bem carinha, ela sai R$2,17. O saco craft e o filme, que fica R$1. O saco craft sai a 86 centavos. 90 centavos, varia de 86 a 90 centavos. Então eu já aproveitei e coloquei o filme e joguei a R$1, tá? Então o preço final, depois de todas essas taxinhas e o meu lucro, ficou em R$33,68. Só que eu preciso colocar a taxa de entrega até R$10 aqui, gente, porque aqui infelizmente não funciona sem taxa de entrega até 10. E agora a campanha inteligente, mais R$5, onde encareceu bastante o preço da minha marmita, que saiu a R$48. E, gente, é R$48 que eu vou vender no iFood, pra lá no final eu receber R$20, tá? Então, R$28 para iFood e R$20 pra mim, né? Óbvio que nem todo pedido vai vir com campanha inteligente, mas todo pedido vai vir com taxa de entrega grátis. Então, por isso, gente, que eu estava tendo prejuízo lá naquela semana, porque todo meu pedido veio com a campanha inteligente de R$5. E não estava precificada na minha marmita, estava precificado só a taxa de entrega. Aqui, gente, eu não vou colocar anúncio, porque senão, quanto que eu vou vender essa marmita, né? Eu vou dissolver ela nos pedidos, porque pode a pessoa pedir 2 pedidos e além da marmita pedir mais coisa, é onde eu consigo tirar, né? Vocês viram aqui, o preço final para me vender a minha parmegiana de frango ficou a R$48,77. Então, vai ser R$48, né? O estrogonofe ficou 45, já as carnes ficou 58, 55, ficou bem mais alto, mas aí eu já vou partir só pra marmita executiva, com aquela com as divisórias, todas no saco craft, todo pedido já, vamos supor, mais, já para um público com um ticket médio que vai gastar mais, né? Vamos ver como é que vai ser com os meus clientes fiéis, se eles vão continuar comprando de mim ou eu vou perder. Porque assim, gente, eu tenho 4 clientes na semana que compram de mim quase todos os dias. Já tem um que bateu 30 pedidos de parmegiana de frango. O Matheus, eu acho que vocês já estão cansados de ver pedido dele aqui. A Josi, que é a da berinjela, a parmegiana, ela já me bateu 20 pedidos. E a do hospital, que é que eu nunca lembro o nome dela. A Neide, que é a da omelete. Essas 3. E tem a da escola, gente. Ai, agora eu não vou lembrar. Que ela é o combo da parmegiana mais coca. Então eu tenho 2 clientes de parmegiana e 2 clientes que não consomem carne. Vamos ver como é que vai ser. Se eles vão continuar comprando de mim ou não, né, gente? Mas enfim. Eu vou mostrar pra vocês o meu cardápio só no vídeo de vendas, porque esse vídeo, gente, ficou gigantesco. Ele provavelmente tá com mais de 1 hora, ou quase 1 hora. Então não tem condições de eu mostrar pra vocês, mas podem ficar tranquilos que eu vou mostrar pra vocês o meu cardápio certinho no próximo vídeo de vendas, tá? Vou gravar a tela, mostrar pra vocês. E me desculpem, eu não gravei pra vocês, gente, eu montando esse cardápio inteiro, porque eu precisava estar bem focada e eu tava bem tensa com os valores, né? Mas dando uma olhada aqui na minha região, mas é o preço, gente. A minha parmegiana era uma das mais baratas, vendidas a R$38, a de frango, só que era a marmita P, a baixinha, né? A de 500 ml, a redondinha. Ela subiu agora para R$48, mas é na marmita com divisórias. Ela é do tamanho da média, assim, no final, gente. Ela é 1.100, né, a marmita, por causa das divisórias, mas a quantidade de arroz, feijão, tudo é equivalente a uma de 750 ml, né, é equivalente a uma M. Então, por isso que eu precifiquei, assim, com tudo certinho.
Teve o upgrade de minhas marmitas. E também, gente, eu tenho que valorizar meu serviço, né? Porque é tudo artesanal, é tudo feito fresquinho. Por mais que eu trabalhe com congelamento, mas é feito do congelamento certo, do jeito certo. Que chegou do açougue, vocês viram, chegou no açougue, eu já começo a fazer e já leva a congelar. Não é feito num dia e congelado depois de 2, não. É tipo assim, é quase que instantâneo. Então... meu molho é artesanal, as coisas que eu faço é tudo no tempero, não uso sazon, não uso nada disso, uso tudo tempero de feira, tudo tempero fresquinho. Então, gente, eu fiquei com medo, fiquei. Mas a minha comida é 100% artesanal e merece ser valorizada, né? Mas enfim, gente. É isso, eu quis mostrar pra vocês só aqui no final a parte de precificação, porque aí eu sei que quem chegou até aqui foi quem realmente queria assistir, quem realmente gosta de acompanhar e precisava ali do norte também pra saber mais ou menos. Eu vou deixar fixado aqui embaixo, eu acho, o vídeo de precificação pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, do filme de hoje, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar a curtida, de ativar o sininho para quando eu postar o próximo vídeo de vendas você recebendo, tá? Hoje é sexta-feira, não tocou. Ai, não tocou a minha loja. Eu fiz tudo de ontem para hoje, eu quase que eu não conseguia dormir. Eu terminei de mexer na loja, era meia-noite. Mas hoje ainda não tocou, mas vamos ver nesse primeiro final de semana como é que vai ser, né? Aí eu já voltei para a campanha inteligente com a taxa. E talvez no sábado eu desative a campanha. Amanhã, né? Eu desative a campanha e entre no Hits, porque eu descobri agora que o Hits era pago e na minha época não era pago. A época que eu participava do Hits era de graça. Por isso que eu não tinha entendido, porque eu tinha saído do Hits. Né? Mas enfim, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.